Toto Wolff acaba de executar uma das jogadas mais surpreendentes e intrigantes de toda a sua trajetória na Mercedes. E o impacto no paddock foi imediato. Ninguém imaginava. Ninguém sequer insinuou algo parecido. E, de repente, Wolff, um homem conhecido pelo controle absoluto e pela autoridade inabalável, decidiu abrir mão de uma parte de sua própria participação acionária. Não era boato, não era especulação, era uma mudança estrutural real dentro de uma das organizações mais poderosas da Fórmula 1. E deixou todos com a mesma pergunta: por que agora? O que torna essa jogada ainda mais dramática é a escolha de Wolff para assumir essa fatia. Ele não vendeu para um fundo anônimo, nem para uma mega corporação em busca de exposição. Entregou uma parte da Mercedes a alguém que vive exatamente na intersecção entre tecnologia de corrida e segurança cibernética, alguém que traz influência do mundo digital e credibilidade de cockpit. Assim que o anúncio saiu, a mistura de surpresa e curiosidade no paddock só aumentou, porque isso não era apenas um acordo financeiro, era estratégia pura. No instante em que a notícia circulou, ficou evidente que aquilo representava muito mais do que uma simples venda de ações. Mostrava uma direção. A Mercedes vinha escondendo uma visão de longo prazo que ia além da garagem e se estendia ao futuro do esporte. Wolff não apenas capitalizou o valor atual da equipe, ele reestruturou a base do caminho da Mercedes daqui para frente. De repente, o próximo capítulo da equipe parecia diferente, mais calculado, mais ambicioso e muito mais visionário do que qualquer um imaginava. E é exatamente por isso que essa história importa. Essa mudança revela algo sobre a mentalidade de Wolff, sobre para onde a Mercedes está apontando e sobre como o time está planejando reconstruir sua identidade para voltar a lutar pelo título. Então, antes de entrarmos em tudo que Toto colocou em movimento, não esqueça de curtir, se inscrever e ficar comigo até o fim, porque o que Wolff acaba de fazer é muito mais chocante do que parece à primeira vista. O que torna essa decisão ainda mais fascinante é o modo como ela redefine a identidade da Mercedes num momento em que a equipe busca um novo enredo. Por anos, a Mercedes foi sinônimo de domínio, depois de frustração e agora de reinvenção. Trazer George Kurtz não é apenas sobre dinheiro ou expertise, é um sinal claro de mudança filosófica em como a Mercedes pretende evoluir. Não é uma equipe reagindo à Red Bull, nem tentando voltar ao topo por desespero. É uma equipe investindo no futuro, onde desempenho será decidido tanto pela arquitetura de dados, segurança digital, estabilidade de simulação e resiliência tecnológica, quanto pela eficiência aerodinâmica. A Mercedes está mirando o próximo campo de batalha, não correndo atrás do anterior. Esportivamente, o impacto é sutil, mas profundo. Os pilotos terão acesso a ambientes de dados mais robustos. Os engenheiros poderão levar as ferramentas de simulação mais longe do que nunca. Modelagem em tempo real, algoritmos preditivos e automação estratégica se tornarão camadas de vantagem que a Mercedes acredita serem fundamentais para recuperar a competitividade. Isso é crucial com a chegada do regulamento de 2026, um conjunto de regras que exigirá sincronismo inédito entre motor, comportamento do chassi e gerenciamento de energia. Ter um conselheiro tecnológico que entende tanto tecnologia de ponta quanto corrida de elite muda completamente a forma como a Mercedes pode se preparar para esse novo cenário. É o tipo de desenvolvimento que não aparece imediatamente no cronômetro, mas que se torna decisivo quando a nova geração de carros começar a correr. O mundo da Fórmula 1 também percebeu rapidamente o que estava acontecendo. Quando uma equipe avaliada em 6 bilhões de dólares decide expandir seu grupo de liderança com alguém cuja reputação está baseada em inovação e não em marketing, a mensagem é clara. A Mercedes está avisando aos rivais que pretende liderar a transformação tecnológica da F1. Isso coloca pressão em equipes como Ferrari, McLaren e Aston Martin, cujas estruturas de liderança são muito mais tradicionais. E até serve como aviso à Red Bull, cuja instabilidade fora das pistas já levantou questionamentos sobre seu futuro. A Mercedes não está abraçando o caos, está reforçando a estrutura, estabilizando o próprio mapa estratégico e montando, silenciosamente, as ferramentas necessárias para voltar ao topo.
Um dos efeitos mais interessantes desse movimento é como ele fortalece a posição interna de Wolff. Ao vender parte de sua participação em um momento de valorização histórica, ele reforça que seu investimento original foi brilhante, não apenas lucrativo, mas estrategicamente certeiro. Isso eleva seu status como líder esportivo e como homem de negócios. E como a venda foi estruturada de modo que ele mantém todos os direitos de voto e o controle operacional, Wolff fica com o melhor dos dois mundos: capital líquido, sem perder a autoridade. Num esporte onde chefes de equipe frequentemente caem conforme os resultados, Wolff, mais uma vez, solidifica a sua posição. Ele construiu uma estrutura onde sua influência está protegida e sua visão de longo prazo permanece intacta. Para os torcedores da Mercedes, o que mais importa é como isso afeta a competitividade. E a resposta é simples: fortalece o time. Esse investimento aumenta a flexibilidade financeira em um período em que o teto orçamentário impede avanços durante a temporada. O que as equipes não podem gastar diretamente no carro, podem investir em infraestrutura, ferramentas digitais e parcerias globais. A chegada de Kurtz acelera esse processo. Talvez não gere tempo de volta imediato, mas estabelece o alicerce para voltar a lutar por campeonatos, não apenas por pódios ocasionais. Esse movimento também aprofunda a presença da Mercedes nos Estados Unidos, um mercado que agora está no centro da estratégia de expansão da Fórmula 1. Corridas americanas, patrocinadores americanos e público americano são partes fundamentais da nova fase comercial do esporte. Ter um coproprietário com raízes profundas na tecnologia americana não é coincidência, é cálculo estratégico. Isso abre portas para novos investimentos, novas parcerias e uma nova escala de visibilidade. A transparência de Wolff sobre a avaliação da equipe também diz muito. Ao afirmar publicamente que a Mercedes está entre as 5 organizações esportivas mais valiosas do mundo, ele muda a narrativa sobre as dificuldades recentes. Pode não estar vencendo nas pistas, mas está vencendo fora delas. Força financeira gera estabilidade, estabilidade gera continuidade, e continuidade gera resiliência. Após 3 temporadas duras, essa resiliência é exatamente o que os fãs precisavam ver. A intersecção entre tecnologia, automobilismo e investimento também mostra para onde a Fórmula 1 está se movendo. Proteção de dados, segurança operacional e eficiência digital estão se tornando tão importantes quanto velocidade de pit stop e carga aerodinâmica. Kurt Kurtz entende profundamente esse universo, e sua presença obrigará a Mercedes a pensar além das fronteiras tradicionais do esporte. Esse tipo de pensamento foi exatamente o que levou a Red Bull ao domínio na era híbrida. Para a Mercedes, adotar a próxima geração de inovação antes dos rivais é essencial para evitar cair em um ciclo eterno de perseguição de performance. De certa forma, a decisão de Wolff é um lembrete de que os maiores líderes da Fórmula 1 não agem de acordo com o presente, agem de acordo com as tendências. Ele leu o caminho que o esporte está tomando, identificou onde a influência tecnológica será decisiva e expandiu a liderança da Mercedes para acompanhar o futuro, não o presente. É um movimento que combina inteligência financeira com visão esportiva, algo que só alguém profundamente conectado à evolução do esporte poderia fazer. Quando a poeira baixa, fica claro que isso não é apenas uma história corporativa, é um posicionamento estratégico. A Mercedes está se preparando para uma nova era, e Wolff escolheu seu aliado com precisão. Um gigante da cibersegurança, um campeão de corrida, um visionário tecnológico. Alguém que fortalece exatamente onde a Mercedes quer crescer, alguém que complementa a liderança de Wolff, não compete com ela. E no fim, é isso que mais chocou o paddock. Não a venda, não a avaliação, mas a intenção, a mensagem de que a Mercedes não está recuando, ela está avançando com mais precisão, mais ambição e mais estrutura do que nunca. O que Toto Wolff acabou de fazer pode parecer surpreendente agora, mas quando a nova era da Fórmula 1 começar, esse momento poderá ser lembrado como o ponto exato em que a Mercedes começou, silenciosamente, a construir seu novo império. Mais alto,